Shut up and sit down. Fala, meus sócios e minhas associadas, tudo certinho? Aqui quem tá falando é o Teco para começar mais um Anime Meu Sócio. Esse que é o nosso clubinho para falar das animações japonesas que a gente tanto ama. Antes da gente começar a falar sobre Your Name ou Kimi no Na wa, vou passar a voz aqui para os meus companheiros que me acompanham nesse podcast. O primeiro deles, Cauezão. Cauezão, como é que você tá? Eu tô atrasado, né? Hoje não é uma grande jornada pra mim. Hoje não vivo um bom dia, mas tô empolgado de gravar com vocês aqui. E é isso. Um filme muito bacana, né, Teco? Gostei bastante, indicação sua. Tô empolgado hoje, tô empolgado. Filminho é bom, é mais fácil de comentar. Perfeito. É bem mais fácil de comentar do que a Akira, né? E aí vamos passar agora pro Matias. Matias Maggio, como é que você tá? Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para vocês que nos ouvem. Uma boa noite para vocês que me acompanham aqui nessa jornada de podcasts mais uma vez. E com certeza muito mais fácil de gravar do que a Akira. Com certeza. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Um animezinho muito bonitinho, um filminho legal, assim, passa rápido, sem peso, e a gente vai se divertir muito falando dele hoje. Massa, perfeito, Mike. E é o seguinte, o filme que a gente vai falar um pouquinho hoje é Your Name, né? Your Name que fez muito sucesso quando chegou na Netflix. O filme, ele não é tão recente, mas a animação é realmente muito boa. Se eu não me engano, o filme é de 2016. O filme é de 2016. Ele chegou a passar nas telonas do Brasil, tá? Ela passou em 35 salas, mas em exibição única no Cinemark. Então, assim, é uma animação japonesa que chegou aos cinemas no Brasil, foi aos cinemas nos Estados Unidos e, sim, fez muito sucesso desde que chegou na Netflix. É o favorito de muita gente e, diga-se de passagem, foi o anime que me colocou aí no universo de romance das animações japonesas. Como vocês bem sabem, o esquema do anime Meu Sócio é o seguinte, o comecinho sem spoiler, depois eu aviso vocês e aí a gente começa a destrinchar de verdade dando spoiler do filme, tá? E aí eu vou perguntar pro Cauezão, sem spoiler, tá? O que você achou de Your Name? Olha, Teco, eu gostei bastante. Confesso que eu tava com um pouco de aquele pré-conceito que às vezes é um pouco característico, né? De que seria meio chato e tal, meio arrastado. Ele de fato é uma parte, né? Podia ser diferente para quem gosta de coisas mais de ação e enfim, luta. Eu gosto mais nesse perfil, né? Então o começo foi um pouco moroso, mas no filme tem um desfecho bacana. Assim, a parte gráfica é maravilhosa, né? Então é muito bem feita também. Aliás, como a gente pega só filme top pra falar, geralmente isso vai acabar sendo redundância. Mas eu achei muito bem feito. O enredo do filme, a história em si, é uma história bem comovente. É muito realista, mas tem uma boa parte de fantasia ali também. Então, assim, é uma mistura bem feita, na dose perfeita. Achei um pouco arrastado o comecinho pro meio, né? Boa parte ali até o meio. Mas o desfecho é muito bacana, muito legal mesmo. Surpreendente, né? Filme que ele muda a trajetória bem no final. A história vai se desenvolvendo de uma forma assim. Que você já começa, pelo menos eu tenho a mania de assistir, Teco, e ficar pensando no desfecho, né? Eu assisto aqui, tô assistindo, tô pensando o que vai estar acontecendo ali, como que vai terminar lá na frente, né? Então eu vou construindo isso já na minha cabeça. E Your Name, porra, quebrou essa lógica pra mim, né? Foi um dos filmes que quebrou, é difícil isso acontecer, mas quebrou pra mim. E foi surpreendente e foi positivo também. Achei bem legal quando puder falar dos spoilers, vai ser menos subjetivo, né? Mas gostei bastante. No contexto, assim, gostei bastante. Massa, perfeito. O Your Name é uma obra do Makoto Shinkai, o mesmo roteirista e diretor de O Tempo com Você que houve especulações de que concorreria ao Oscar
né? Na última temporada. Ficou um bom tempo nos cinemas do Brasil. Se eu não me engano, ficou uns 2, 3 meses nos cinemas do Brasil, né? Mas como a gente estava na pandemia, pouca gente pôde assistir, que também é uma obra de arte e também tem a ver um pouquinho com Your Name, né? Os personagens são muito parecidos. Mas aí, deixando de falar, depois a gente fala de O Tempo com Você. Your Name para Matias. Mag, o que que você achou do filme? Eu achei um filminho muito massa, assim, bem legal, passa rápido, muito bonitinho. É um filme que mistura um pouco de cultura com esse universo dos animes, assim, um pouco de romance. A gente pode fazer algumas analogias com alguns filmes brasileiros aqui, mas isso a gente fala um pouquinho mais pra frente. É um filme bem legal, assim, bem interessante, bem bonitinho. Você começa meio perdido, sem entender muita coisa, mas aí as coisas vão se clareando. É uma ideia muito bem pensada e muito bem executada. Então é um filme que, sem sombra de dúvidas, tem um enredo muito bom, personagens bem legais. E é um baita filme, pode assistir tranquilo que você vai gostar. É. Olha, a gente falou no nosso grupo do WhatsApp também que vale destacar a trilha sonora do filme, tá? A trilha sonora ela é fenomenal. Grande parte dela é feita pela banda Radwimps, Bem lembrado, Teco. que olha assim, o filme, a ilustração do filme, né? Ela é muito boa, a animação é excelente. Só que a trilha sonora, ela dá um efeito no filme que, puta, chega até a arrepiar em algumas cenas. Eu não sei se vocês tiveram esse feeling também, né? O Cauezão comentou da trilha sonora com a gente um tempo atrás. E, É. putz, o que que você achou? Cara, eu achei totalmente conectada, né, com o enredo, com o desenrolar da história, né? Primeiro. Nos momentos de mais empolgação, assim, a trilha. Puta, pra você ter uma ideia, manda até o print pra vocês no grupo depois. Teve uma das músicas, eu não vou lembrar o nome, dá até pra eu abrir aqui. Uma das músicas que eu ouvi durante o filme me inspirou a abrir uma playlist no Spotify de trilhas sonoras, tá ligado? Acredita nisso? Vou Canta um pegar. pouquinho pra gente, vai, mostra a Nem a melodia pra pau. gente. Eu já não Não, vai. canto em português, você imagina em japonês, né? Não, É, só cantarola, vai pra gente. não, não, não. Ó, o nome da música é Goshintai, da Red Wimps, enfim, sei lá. Do Radwimps. Red Wimps é que você falou, né? Então, essa música eu gostei tanto dela e que ela é a primeira e única, por enquanto, música na minha playlist de trilhas sonoras, cara. Eu achei fantástico, me inspirou a fazer isso. Daqui pra frente eu vou pegar mais. Eu pego, na hora que tá tocando, eu coloco o Shazam, né, pra saber o nome, e já abro no Spotify e já coloco na playlist. Então, de tão boa que a trilha eu tive esse insight aí, adorei a trilha sonora. Não, perfeito. Goshintai é aquela. Se eu não tô enganado, é uma música É, que ela é só instrumental, né? exato, eu adoro música E, a- instrumental e e. ela, pa- e ela passa em alguns momentos que eles estão numa zona mais tipo, de natureza, assim, Uhum. contando um pouquinho mais de cultura, né? Exatamente. E é que se eu for falar já vai ter o spoiler, mas depois eu falo em qual momento que mais me tocou. Assim. Perfeito. Mag, você tem mais alguma coisa aí pra falar antes da gente começar a dar spoiler do anime? Acho que o Cal foi perfeito nesse lance da música aí. A gente acaba comentando um pouco das trilhas sonoras de vários animes, vários filmes que a gente vê aqui durante os nossos episódios do Anime Meu Sócio, e eu acho que é realmente isso. A música se conecta bem com o filme. Traz emoção e tudo mais. A gente comenta sempre daquele lance de que às vezes tem música, às vezes não tem, às vezes passa emoção, às vezes é um anime de luta e tem a música da hora, às vezes não tem. E eu acho que nesse anime em si, a música que tá rolando é muito boa e combina muito bem com o anime. Então levanta totalmente a obra. Levanta exatamente o Mag. Ele compõe, a música compõe, né, com o filme, né? Que nem você pega, a gente falou da trilha de Jujutsu. Pra mim, foi muito da hora a trilha de Jujutsu nos momentos da pancadaria, as músicas que escolheram e tal, mas é uma coisa mais pontual, né? No momento, no pico ali do desenho que você vê, que você sente a música e tal. No Your Name, no filme, é impressionante como a música faz parte. Provavelmente
quando você parar pra ouvir essa música mesmo que eu acabei de falar, não vai ser a mesma sensação, não vai ser tão legal quanto foi assistindo o filme, tá ligado? Uhum. Porque é uma composição, é bem impressionante. A trilha sonora, quando é bem feita, a diferença que ela faz no filme. É fato, fato. Contra fatos não há argumento. E sim, a trilha sonora de Your Name é excepcional. A Red Wimps, que é a banda que compôs praticamente a trilha sonora inteira do filme, eles fizeram um trabalho incrível, incrível. E bom, agora foi curto esse nosso bate-papo pré-spoiler, mas eu acho que não dá pra falar desse filme sem começar a falar spoiler de verdade. Então, se você ainda não assistiu e se importa em receber spoiler, sai daqui, dá pausa no podcast, dá uma olhada, assiste o filme e volta pra discutir com a gente depois. Se você já assistiu, pode dar seguimento aqui com a gente que a gente vai começar a destrinchar o filme, tá? Cauizão, você falou que teve um momento pra você que te emocionou, que mexeu com você. Você já quer contar pra gente? Então, inclusive, assim, onde o filme começa a ficar. Foi justamente no momento que o filme começa a ficar muito interessante pra mim. Que nem eu falei, pra mim ele foi um pouco arrastado até o meio. Mas a partir do momento que a gente começa a chegar mais ali pro final, naquele desfecho onde eles estão na cratera e tal, os dois estão se procurando ali, é quando começa a tocar essa música, que é onde ali eu me conectei com o filme. Ali foi onde eu realmente comecei a prestar atenção efetivamente no filme. Eu tava só assistindo ele. A gente tinha marcado de fazer e tal, e tava meio arrastado pra mim. A partir dessa cena, que inclusive é uma coisa assim, ornou total, né? Então a trilha é muito boa, o filme já tem a parte gráfica muito boa, mas a forma como essa cena foi contada, né? A expectativa dos dois se encontrarem e como eles se passam um dentro do outro, né? Então, tipo, existia uma conexão ali que é atemporal, um bagulho muito louco, né? Então, tipo, me emocionou muito por conta disso. Era um laço tão forte entre os dois que nem o tempo, a diferença de realidade de tempo que existia entre eles foi possível barrar a conexão entre eles. Eu achei muito louco essa cena. Aí dali em diante eu comecei a prestar total atenção no filme e gostei ainda mais do desfecho lá na frente. Aí tem Olha, um. falou bonito, Cal. Valeu. Desculpa que eu te cortei, pode Não, continuar. não, não, eu ia falar, e depois tem uma outra parte também bem legal, mas aí mais desfecho da história mesmo, mas eu falo depois. Então, falando um pouquinho da trama do filme, né? É aquela parada. Temos os dois protagonistas, Taki e Mitsuha, né? E eles começam a trocar de corpo enquanto dormem. Ou Uhum. seja, o Taki dorme e ele começa a viver por um dia a vida da Mitsuha e vice-versa. E com isso, cara, eles começam a se conhecer, eles começam a conhecer os amigos um do outro. Só que a Mitsuha é do interior e o Taki é do centro, da metrópole Tóquio, né? Então eles vivem vidas completamente diferentes. E eles Uhum. começam a criar um vínculo muito bonitinho, mesmo sem se conhecer, né? Talvez conhecendo a rotina dos dois, mas sem se conhecer. E o que você achou dessa trama aí, desse começo de história, Mag? Eu achei um pouco confuso, eu não tinha entendido direito, porque já começa meio virado, né? Começa ali, eles trocam e você não entende direito, porque ele já tá no corpo dela e ele ainda não é mostrado. Então, eu achei muito legal. Eu acho que a conexão entre eles se mantém, ainda mais no emocional de quem tá vendo, quando eles começam a escrever um pro outro. Quando eles entendem o que tá acontecendo e eles escrevem um pro outro. Escreve no braço, escreve no diário, escreve no celular, um É, pro da hora. outro o que tá acontecendo, o que eles fizeram enquanto um tava no corpo do outro. Isso é muito legal, porque às vezes, por exemplo, você começa a entender, por exemplo, o cara o Taki quando ele entra no corpo da Mitsuha e começa a ser ela, ele tem algumas curiosidades de como é ser mulher. Então ele começa a palpar ela, começa a entender, ele começa a descobrir o mundo de como é ser uma mulher. É. E ao contrário, a mesma coisa. Então, por exemplo, ele tinha muito receio de chamar a menina para sair. E ela já chegou lá e já entendia como que era ser mulher, e eles se complementaram muito bem na trama, assim, eles aprenderam muito um com o outro. Eu acho que isso amarra muito quem tá vendo, assim.
Foi um dos motivos que me persuadiu a gostar bastante desse filme. Da hora. Você vê, pra mim, Teco, desculpa aí já te atropelando, mas pra mim foi o oposto. Na hora que eu vi que começou, eles trocaram de corpo, aí na hora minha cabeça já fez assim, puta, é como se eu fosse você, do Tony Ramos e da Glória. Aí eu me desconectei, talvez isso tenha me atrapalhado a curtir mais partes do filme, tá ligado? O começo. Porque aí eu fiquei esperando, falei, não acredito, é só isso mesmo? Só que é totalmente surpreendente, porque não é só uma troca de corpo. Aí só depois que você vai entender isso, né? Só lá na frente, depois naquela cena de desfecho que eu falei da cratera, que você entende que não era só uma simples troca de corpo, era uma troca de corpo e de tempo. Cara, muito louco isso. Nunca vi nada parecido. Nenhum filme que eu vi tem todos esses elementos juntos, sabe? Tem filmes que você que volta no passado, que vai pro futuro. Agora, essa coisa de explorar duas realidades de tempo diferentes, eu achei muito louco isso, velho. Um filme que parece ser mó bonitinho ali, você mesmo falou romântico e tal, sei lá, com uma puta trama de viagem e espaço-tempo, o negócio, tá ligado? Achei animal isso. Algo sim, muito, muito bem elaborado, né? É muito Muito. difícil colocarem tanta informação dentro de uma história e conseguir permear bem com tudo, seguir ela bem. Então, puta, um trabalho fenomenal aí dos roteiristas do Makoto Shinkai, perfeita. Uhum. E existe uma parada que muita gente já associa, né? E que não tem como associar, que é uma. Acho que você já deve ter ouvido falar do fio vermelho do destino. Vocês já ouviram falar desse, eu não sei se dá para chamar de fábula ou lenda japonesa. Uhum. É, Não, ela nunca ouvi diz falar. que ela diz que duas pessoas, quando nascem, elas são amarradas por um fio vermelho. E independente da distância em que essas duas pessoas estiverem, elas estarão amarradas uma à outra, elas terão uma conexão. E aí o fio, mano, pode se esticar, o fio pode se comprimir, o fio pode se amarrar, independente das coisas. E, e o anime, em alguns momentos, ele faz até essa analogia com esse fio vermelho, né? Que é o Uhum. cordão que a Mitsuha dá pro Taki, quando ela vai caçar ele 3 anos antes dele começar a ter os sonhos. Ela dá um fio vermelho para ele. Naquela mini abertura que tem no meio do filme, né? Que o filme começa, mostra a trama e aí tem uma abertura no meio do filme. É verdade, verdade. Hum. Verdade. E, e aí, se você for reparar também, ele mostra o Taki e a Mitsuha meio que envoltos nesse cordão vermelho. Então, assim, é uma lenda É, japonesa que diz que duas pessoas estão conectadas, independente do tempo, espaço e etc. caraca, que legal. Elas Eu não têm essa sabia da conexão. lenda. Não sabia dessa lenda. E não entendi esse elemento no filme também. Por desconhecer a lenda, obviamente. Mas que da hora, caralho, animal isso. Né, É é uma muito, co- muito interessante mesmo, porque a gente não entende muito a conexão do laço, né, que eles têm ali, do Zero? laço em si. E aí ele tem no braço, ela tem no cabelo, e depois a gente entende o que aconteceu. E o nome é Akai Ito. Akai Ito. Não estou enganado, eu posso estar errado, mas é Akai Ito o nome desse conto, né, do Fio Vermelho do Destino. Legal. E coincidentemente, quando eu comecei a ouvir falar disso, era em 2017, no ano em que 2016 para 2017, no ano em que esse filme foi lançado e que ele chegou ao Brasil. Que eu vi isso no Facebook. Vi no Facebook lá, eu li, falei, puta, mano, puta bagulho interessante. Até fiz umas fotos assim com uma amiga minha, assim, com o dedo, com um fio vermelho amarrado no dedo, tá ligado? É lá? Oi, Então Teco? assim, Caramba. é um bagulho interessante, né? E que os japoneses eles conseguem colocar essas questões culturais dele muito de forma muito sutil nos filmes, mas que você acaba ficando muito interessado, né? Você pega Uhum. a própria Wada Mitsuha, ela fala muito sobre a cultura shintoísta.
e ela fala dessa parada dos laços. Não sei se vocês chegaram a pegar essa parte, se ela ficou na sua cabeça. Hein, Cal? Não, não ficou. É que eu não consigo recordar assim. Acho Cabeça, que não. pelo que o Mike falou de laço, eu acho que ele lembra. Tem um lance que ela tá. É uma história que ela sempre contava, não é? Pra Mitsuha e aí ela. Tanto é que a Mitsuha tá cansada meio que de ouvir, ela fica repetindo a história. Não é esse lance, Teco? Elas estão ali traçando fios, né? E, e nasce que a avó tá levando tanto a Mitsuha quanto a irmã da Mitsuha, que eu não vou lembrar o nome, pro templo lá, e o templo é no meio do monte lá dos caras. Ela vai falando que existe um musubi, que é tipo, que é como os fios que elas entrelaçam, se afastam, puxam, né? E é como a vida acontece. A irmã Uma dela é vez a Yotsuha. 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 E ela fala que é como a vida acontece, né? Às vezes a gente se afasta, às vezes a gente se aproxima, às vezes a gente dá um nó, às vezes a gente passa por cima. E assim a vida vai. Eu acho muito legal isso que Your Name conseguiu passar de uma forma, talvez, não muito forte, porque vocês não lembraram, mas ela passa de uma maneira sutil e muito clara. Cauêzão, eu fiquei curioso. Qual é o outro momento que você disse que, puta, te pegou? Que Cara, você ficou na sua memória? de desfecho, cara. Quando ele começa a. O Taki começa a andar, caminhar na planície em busca da Mitsuha mesmo, sabe? E ele tem um pressentimento de caminhar numa direção onde ele encontra uma puta planície com uma casa. Não sei se vocês vão lembrar da cena. E aí tem uma casa lá, bem no finalzinho. Perto da casa tem como se fosse uma vala. Não é uma vala que ele entra? Hoje tá falhando minha memória. Acho que É é como tipo se meio. fosse Ah, meio que um sim. altar Na, religioso lá. Tem os dois é, saquês, tem o saque dela e tem o saque da irmã, não é? E aí Acho que ele não, acaba é meio uma bebendo. caverna, não é meio uma caverna? é, é meio que uma caverna, né? Tá mais pra Isso. caverna do que pra casa, com certeza. É. Então, aí dentro dessa caverna. Ela acho que entra numa espécie de templo. Não me recordo agora com a irmã. No meio do filme. Mas ele entra como se fosse tipo uma caverninha, assim. Nessa hora me chamou bastante atenção, porque pra mim o desfecho do filme passa muito aí. Nessa hora é onde ele meio que consegue. Não sei se é a leitura de vocês, tá? Se eu estiver falando bosta, aí vocês me. Que eu assisti só uma vez o filme. Nesse momento onde ele meio que comprime o espaço-tempo e, e começa a conseguir influenciar diretamente mesmo no passado. Né? Porque ela tá no passado, ela ainda vai morrer. Ele tá meio que no futuro, já onde tudo já aconteceu. E aí é aí que ele nessa fase, eu não consegui fazer a leitura perfeita do que é aquele momento, mas pra mim ali é onde ele quebra o espaço-tempo ali e consegue influenciar diretamente nas ações dela no passado, tá ligado? Eu não sei, É, foi essa a leitura de vocês? é curioso, Cal, porque naquele momento que ele entra lá, ele já tinha estado naquele lugar. Porque quando ela foi lá com a avó, era ele que estava no corpo dela. Perfeito. Isso que é meio Isso. interessante, porque ele já sabia de como que era. Por isso que ele foi direto no lugar. Ele já sabia, ele já tinha Exatamente. estado lá, né? Aham. Muito louco isso, né? Aí é muito legal. A cena que mais me pegou também foi essa cena, mas um pouco mais pra frente, quando ele tá andando lá em cima e ela tá andando também, Uhum. alguns anos depois, uns anos antes, né, na verdade, Sei lá. e dá aquele momento do sol lá, o momento correto lá, agora eu não me lembro o nome do momento que eles dão, e eles acabam que se encontram, eles acabam que conseguem se ver. E aí eles escrevem um pro outro, falam, trocam a experiência um com o outro e escrevem na mão, assim, vamos escrever na mão um do outro, qual que é o nosso nome, pra gente não esquecer mais. E ele vai lá e escreve um nome na mão dela. E ela vai escrever um nome na mão dele, quando ela tá escrevendo, ela some. E aí o espaço-tempo meio que se volta a ser o que era anormal.
mais pra frente, quando ela começa a esquecer o nome dele, começa a esquecer dele, quando ela olha na mão dele, tá escrito eu te amo. E essa parte aí me arrepiou um pouco, porque eles meio que não se conheciam, né? E eu não sabia meio que o nome do outro. E eles meio que realmente esquecem um do outro. Mas ela nunca esquece desse sentimento que tava. E ele também não, né? Tanto é que se encontram e mesmo sem nunca meio que terem se visto, mesmo sem nunca terem a lembrança um do outro, eles conseguem saber que eles têm alguma conexão. Talvez até essa conexão do laço, né? Porque mesmo depois de sei lá quanto tempo, sei lá quantos anos, ele e ela se encontram e meio que numa troca de olhar eles se entendem que eles estão conectados. Perfeito, Mag. Aí só dando uns retoques aqui na sua fala, que assim, ela foi perfeita. O nome do momento é Katawaredoki. Bem, não vou Tá. lembrar. É uma parada interessante que o filme ele vai te dando algumas pequenas dicas que no final ele começa a fazer sentido, né? Ele não joga nenhuma informação que vai ficar ao léu, tá ligado? Todas as informações que o filme vai te dando, ele vai usando, né? Você pega no começo do filme, a primeira aula que ela vai assistir, a professora tá falando: esse é o momento do Katawara Edoki, que é quando você consegue ter contato com o além, né? Uhum. Onde a gente pode ter contato com um mundo diferente. E é exatamente esse momento em que ela encontra o Taki. Uhum. E o filme começa, quando o filme começa, ela tá no metrô, então ela já tá em Tóquio, e a fala dos dois é exatamente essa. O que o Mag falou muito bem agora. Eles falam assim: eu vivo, mas parece que sempre tá faltando algo. Eu É, não sei o que que é, mas tá exato. sempre faltando algo, tá ligado? É, Então tá faltando um na vida do outro. Puta, eu acho essa é uma exato. sacada muito boa desse filme. E tinha ficado umas lacunas pra mim. Até você falar da lenda agora, que agora estão totalmente preenchidas pra mim. Porque eu ainda não entendia muito essa conexão, né? Porra, mas do nada, um, sabe, transmutou no corpo do outro. Que fita é essa? Agora, depois que você comentou da lenda, agora pra mim fechou o quebra-cabeça completo pra mim agora. E esse negócio de sonhar e acordar no corpo de outra pessoa, é engraçado que meio que os ancestrais dela, os ancestrais da Mitsuha, tanto a avó dela quanto a mãe da avó dela, Uhum. aconteceu isso também, e é Ela falado. tinha isso. É verdade. Isso é bem Então isso lembrado, é eu um lembro. negócio muito curioso também, porque é só ele, é só a família dela, assim, que deu esse rolê, não dá pra entender, né? Isso é algo bem curioso de ter acontecido não só com ela, mas com a avó, com os parentes, Uhum. assim. É verdade, bom ponto levantado. E aí, o Taki, assim, não dá pra saber se foi essa realmente a intenção, mas o Taki acha que isso aconteceu pra evitar que todo mundo morresse quando o meteorito caísse. Aliás, o desenho do meteorito caindo, assim, puta, É, os caras mandaram muito bem na animação desse filme. é, E... eu ia falar disso aí também. Então fala, Cal, então fala. Não, é porque essa cena também é bem impactante, né? Deixou triste pra caralho. Porque eu pensei que de alguma forma, que eu falei, eu fui construindo a história na minha cabeça, falei, suave, ela vai se salvar, o cara tá falando com ela lá, mudou de corpo, mudou no tempo, não se viram na cratera, mas vai dar tudo certo. Não... Porra, aí cai o meteoro, a menina morre. Aí eu fiquei baqueado, né? Porra. E Não, aí você fica fica com aquela angústia no peito, até só foi passar depois, lá na estação de trem, quando se revela que, tipo, existe uma realidade onde ambos ficaram vivos. Então, se você parar pra pensar, são três realidades, né? Tem onde tem o futuro. Não, na verdade são duas. Não, são três. Tem um futuro onde os dois ficam vivos. Aí tem uma realidade onde ela morre. E tem uma realidade em tese onde ela morre e conhece ele. E tem uma realidade onde eles não se conhecem e ela morre também. Sei lá, um passado que não deu certo.
Sei lá, cara, eu fiquei até confuso quantas linhas de tempo tem. Ou seja, ela morre de qualquer jeito. Só tem uma linha do Ela tempo só que vai ela pro fica caralho. viva. Só tem uma linha do tempo que ela fica viva, né? Que é aquela do final. Em algum lugar deu certo. Em algum lugar, em alguma linha do tempo, eles se conhecem e ela morre. Porque cai o meteoro e ele presencia isso, né, pela TV. Tem uma realidade onde eles não se conhecem, provavelmente, deve ter, sei lá. Onde tudo isso foi irrelevante. Que é aquela que eles seguem. Tem isso também. Que tem uma realidade, que é que eles se encontram lá na frente, que segue o fluxo como se os dois não lembrassem um do outro, lembra? Que ao se cruzar na escada que eles se reconhecem. Então, tipo, os dois seguiram a vida deles. Na escada veio o sentimento desse passado, desse tempo alternativo onde ela morreu e ele ficou vivo e eles tentaram se reverter. Cara, é muito louco isso. Esse final é um mistério pra mim. Essa escada que ela existe na vida real, tá? Tem alguns turistas vão até ela só para tirar fotinho. É a escada Sugajinja, em Shinjuku. É, então, mais uma vez, né, a gente falando de um anime que ele usa elementos da vida real mesmo para contar a narrativa, né? E calma, você falou essa questão de linha do tempo aí. Eu vou te contar que eu acho que é uma linha só, na minha cabeça, Uhum. é uma linha só que torta. É uma linha do tempo que, assim, a Mitsuha morreu. É uma linha do tempo que é a seguinte: a Mitsu. Não, talvez duas linhas do tempo, tá? Uma que a Mitsuha morre e o Taki segue vivendo a vida dele. E a outra linha do tempo, que é a linha do tempo que se passa no filme, que é a da Mitsuha há 3 anos atrás, conversando com um cara no futuro. E que, tipo, meio que ela dá uma volta e termina onde tá. Não sei se fica. É uma linha do tempo meio bizarra. Tem pelo menos Complicado de você duas, né? pensar. Pelo menos duas, vai. Tem. Pelo menos duas. É que é bem complicado mesmo. Se você for pensar em tentar alinhar todo esse tempo aí, não dá pra fazer uma linha. Vamos tentar. Zigue-zague fudido. Vamos tentar parar pra contar. Existe uma realidade onde ela morre, certo? E ele fica vivo, vê pela TV, com o meteoro lá. Sim. Existe uma realidade onde cada um deles seguiu a sua vida e por conta dessa conexão que eles têm de outras, não sei se de outra vida pode ser também, porque no final ali mostra eles dois e não mostra o contexto daquela linha de tempo deles, certo? Então pode ter sido uma outra vida, né? Não precisa ser necessariamente duas linhas de tempo, pode ser uma outra vida. Né? Então tem uma vida onde ela morreu no meteoro e ele ficou vivo, um tentou salvar o outro com a mudança de corpo. E tem essa outra realidade onde pode ser o reflexo desse sentimento que eles tiveram, que tentaram corrigir lá atrás para ela se salvar e não deu certo, e se cruzaram, que é uma realidade onde os dois ficaram vivos e seguiram a vida deles. Ou é uma linha do tempo alternativa, ou é uma outra vida. Porque os ancestrais dela também não tiveram isso. Tá ligado? Uhum. Esse sentimento. Então pode ser, tipo, só uma outra vida. Tipo, sabe, morreu, reencarnou. E aí, por conta que viveram isso, eles se lembraram. Eles se cruzaram na escada lá e lembraram disso, entendeu? Faz Não, sentido, faz sentido. né, não quer dizer necessariamente que aquele encontro na escada. Eles lembravam de tudo que aconteceu. Que caiu o meteoro, não sei o que, sei lá. Só quer dizer que eles se conheciam. Pode ser de uma Não. outra vida. Então, eu acho que, assim, dá pra perceber que eles lembram que o meteoro caiu. Tá? Tem esse indício? Tem, porque assim, depois que o Taki, depois que tudo acontece lá, a última cena desse imbróglio aí todo é da Mitsuha indo falar com o pai dela e para aí. Aí Uhum. depois entra uma fala do Taki, falando que, tipo, do Taki falando com os amigos dele lá, que ele tava procurando emprego e tal. Aí ele vai com aquela menina que ele gostava lá, não vou lembrar o nome dela também, que trabalhava de garçonete junto com ele. E A ele Miki? fala que isso é Miki? É Não sei. Miki Okudera. É, a senhorita Okudeira, é isso aí.
E, e aí ele fala, né, que tipo, ele acordou, tipo, no meio do nada, voltou pra casa, os amigos dele já tinham voltado, e ele fala que ele ficou completamente obcecado por aquele acontecimento, porque o meteoro caiu mesmo. Só Sim. É. que conseguiram levar grande parte da população para a escola que ficava fora do alcance do meteoro, que era o plano do TAC no começo. Uhum. Então, tipo, tem os indícios de que assim, o meteoro caiu, só que a Mitsuha conseguiu salvar todo mundo, né? E aí eu acho que quebra a linha do tempo em que ela morre e cria uma nova, né? Tem essa parada de... Exatamente, Teco. Eu penso assim também. Eu penso que é uma única linha do tempo que Sério, foi Magno? reescrita. Numa ela É, morreu, ela realmente morreu, não teve mais. Tudo que acontece no filme foi antes dela morrer. Nada foi depois que ela morreu. Nada, só sim. a cena final. Tudo antes. A única coisa que. Os únicos acontecimentos que são depois da morte dela são os acontecimentos. Quando ela tá no corpo dele, ela já tá morta. No tempo dele. Então, assim, os dois veem o meteoro cair. Ele vê e não acontece nada. Pra ele, tanto faz. Anos depois, ele encontra ela. Pra ela, o meteoro ainda não caiu. Aí, quando eles se mudam de lugar assim, ele consegue acertar o plano para que ela evacue a cidade. E aí, quando isso acontece, ela não morre mais. Não existe mais aquilo dela tá morta, da família dela tá morta e de toda a tribo dela tá morta. Então, meio que tudo aquilo não existiu mais. Não é verdade. Deixa de ter acontecido. E a realidade agora é uma só. E ela viveu, cresceu e eles se encontram no final. Você É, diz eu como se sou. fosse um tipo um devaneio de que ela teria morrido com o meteoro, é isso? Não, como se não tivesse acontecido. Eu acho que é como se a linha do tempo ela fosse de vai e volta, na verdade, durante o filme, né? Tipo, é como se ela fosse pro futuro e voltasse. Não, Vai isso futuro, volta total. passado, vai futuro, volta passado. Essa E, é, dinâmica e, a, faz e, a, mesmo. e, a linha, e a linha do tempo funciona dessa maneira. O que o Mike falou faz muito sentido. Acho que no filme, ela morre. Em algum momento Hum. ela morre. Só que, como no momento em que ela morre, o Taki acorda no lugar dela, é como se tipo, ela não tivesse chegado a morrer. Como se a linha começasse a ser reescrita naquele momento. Ah, entendi. É que para mim ficou claro que quando o meteoro caiu, ela não conseguiu se salvar. Isso até porque quando o Taki tá indo correr atrás da cidade, né? Ele, Tem de dois. Itomori, quando o Taki tá indo atrás de Itomori, ele vê o nome dela lá na lista de óbito e tal. Exato. Uhum. Então, é uma linha bem complicada. Se a gente vai ficar, É, a gente vai Isso é ficar que é, 2 dias. e não vamos conseguir chegar numa conclusão, porque isso que é o mais da hora no filme, tá ligado? até mesmo porque se Essa. a gente fosse cagar regra, a gente não ia discutir nem o negócio do meteoro, né? Que tá acabando aí, tá cagando na cidade e ninguém sabe que o bagulho vai cair, porra. Tá Como é que vendo? Olha pro céu pode? que Os tá caras caindo essa faz, porra, cara. porra, os caras faz mó matemática lá, primeira cena, os caras falando na televisão que isso acontece em 3.000 anos, o meteoro e vai cair, porra. É óbvio que vai cair no bagulho, né? Só dá uma olhadinha, que vai dar merda. É, e aí, uma pergunta, vocês se emocionaram nesse filme? Eu me E- emocionei bem, eu me emocionei bem. Acho que naquela cena que eu tinha dito que na mão dela tá escrito te amo, assim, foi uma das cenas que mais me emocionou no filme. essa cena é puxada. Puta, eu chorei nessa. Quando eu vi que tava escrito Eu Te Amo, caraca, senti um negocinho aqui, meu peito balançou. E você, Cal? Ah, também, pra mim. Me emocionei, não cheguei a chorar, mas me emocionei. Achei é, bem tocante, que nem eu falei pra mim, acho que a parte, quando ela, que eu fui construindo na cabeça que no fim ia dar tudo certo, e aí cai o meteoro, pra mim ela morreu. E sei lá o que pode ter feito ela voltar depois. Mas até que ela apareceu de novo,
É louco, ficou uma angústia, hein? Porque ela demora, né? Porque, tipo, mostra como, depois que caiu o meteoro, mostra, fica nítido pra mim que ela faleceu. E aí corta e aí segue a história dele, como se ele tivesse crescido, envelhecido, meio assim. E beleza, e seguiu a vida. E aí é aí que não tem um desfecho final, tipo, não tem uma clareza no desfecho. Porque ela aparece no trem, né? No metrô, enfim. E demora isso, até chegar nesse ponto fica aquela angústia, porra, a mina morreu, cara. Fez maior esforço pra salvar a cidade lá, trocou de corpo com o moleque, o caralho. E aí mataram ela com o meteoro. Só ela não se salvou, ela e mais alguns. E aí foi bem emocionante essa parte, ficou da hora. Mano, foi puxado. E eu acho muito legal que, assim, eu vou ter que falar novamente da trilha sonora. Tem uma cena que o Cal falou que foi a cena que mais tocou ele, que é a cena que eles se encontram lá e, tipo, eles desaparecem, que é a mesma cena que o Mag falou, que um escreve o nome, que o Taki escreveu Eu Te Amo na mão da Mitsuha. A música que toca desse momento em diante, meu, puta, eu me arrepio sempre que eu escuto, cara. Tem até um vídeo que ficou meio hypado por um tempo, que é dessa banda, a Red Wimps, né? O filme passando atrás de um telão gigante e a orquestra tocando a música. Da hora. E, cara, nossa, fenomenal. Depois eu vou passar o link pra vocês. Assim, é incrível, é acreditar. E aí, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa pra falar, mas eu queria já avaliar esse filme. Vocês já estão Vamos. afim? Vambora. Me sinta à vontade pra avaliar. Cal, sua avaliação Cara, de 0 a 5 estrelas. de 0 a 5 estrelas. Fiquei com essa impressão de se arrastar um pouco, deixar tudo pro desfecho no fim do filme. Só isso me incomodou um pouco. Então, pra mim, é 3 estrelas e meia. Gostei muito desse filme. Indico pra caralho. Pra quem tá ouvindo a gente aí, indico porque é muito bom. Muito bom mesmo. E você, Mag? Vou de 4 estrelinhas. 4 estrelinhas. É um filme muito bom, assim. De boa pra assistir. Tranquilo. Não vou dar 5, porque eu acho que 5 tem que ser um negócio que eu gostei muito, assim. Muito, mano. É muito bom o filme, mas pode assistir tranquilo, que vale a pena. Olha, eu acho que eu vou igual o Mag. Eu vou de 4 estrelas também. Esse é um filme que eu sou suspeito pra falar, porque eu já assisti várias vezes. Sabe aquele filme do conforto? Você não tá sem nada pra fazer, você não quer assistir nada, não. Você só quer ficar tranquilo, relaxar. Eu boto Your Name pra rodar lá. O filme tá disponível na Netflix, tá? Então usem, se você tem assinante da Netflix, use e abuse desse poder, tá? Não está disponível em outras plataformas, não está disponível na Crunchyroll. Se você mora nos Estados Unidos, os direitos são da Funimation, da Sony, então pode curtir à vontade. E aí eu vou dar o espaço para vocês se despedirem do podcast de hoje. Eu adorei falar de Your Name, é uma das minhas obras favoritas com você. Adorei que vocês realmente assistiram, tá? Porque eu sei que é chato que eu fico mandando vocês assistirem um monte de... Mas muitíssimo obrigado, viu? Esse meu trio aqui, esse meu trio de anime aqui é sensacional, fenomenal. Cauizão, seu momento para dar um tchau. Eu queria vou mandar um abraço pra vocês dois. Lindos que configuram comigo aqui esse podcast. E agradecer as indicações do Teco, né? Que são muito boas. Inclusive, eu adorei essa, Teco. Eu vou, daqui pra frente, prometo que eu vou me esforçar mais pra seguir as suas indicações, porque você manja muito mesmo. Obrigado, lindão. Mag, seu momento, seu tchau. Queria falar que muito tranquilo assistir suas indicações aí, e eu vou falar que a melhor está por vir aí, hein? A próxima que nós vamos gravar é uma das melhores que eu já vi. E eu acho que a 5ª estrelinha vem aí, hein? Eita! Olha! Eu sou suspeito pra falar sobre esse, mas eu acho que a gente vai se surpreender com ele. Então vamos embora aí. Aí você põe firmeza, hein, Teco? Ô, louco, eu tô surpreso agora. Caraca, eu não esperava por essa.
Mas vamos que vamos. E aí eu vou deixar o meu Vamos embora. E aí eu vou deixar meu beijo e meu abraço aqui para Alicia Martinez. Ali, mais conhecida como Lil por mim, né? O apelido que eu dei carinhosamente. Alicia foi uma das pessoas que me indicou Your Name e que também me colocou nesse mundo de animações japonesas aí. Então, méritos a ela, pessoa maravilhosa. E aí é isso, rapaziada. Deem uma olhada lá no nosso Instagram, @AnimeMeuSócio, no nosso YouTube também, @AnimeMeuSócio também. E em breve teremos um TikTok, tá? Já fica um spoiler pra vocês, tá? E aí eu vou fechando o episódio de hoje. Um beijo e tchau, tchau. Logo menos tem mais clubinho de anime. Anime Meu Sócio vem logo aí. Um abraço.